Olá, eu sou Carla Fernanda Sá, psicóloga infantil. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo especial sobre a formação de hábitos saudáveis em crianças. A gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, é muito desafiador para os pais, mas hoje a gente vai explorar estratégias que podem ajudar, sim, você e a sua família a criar hábitos positivos, tá certo? Então a gente vai mergulhar em alguns princípios essenciais com base em pesquisas e descobrir maneiras práticas da gente aplicar isso, tá bom? Vem comigo? Primeiro a gente vai falar o que seria um hábito, né? E por que é tão importante a gente entender esse conceito, né? Hábito ele tem como pressuposto, né, que são comportamentos adquiridos por meio da repetição. Mas para que esses comportamentos se tornem automáticos, né, eles precisam ser mantidos pelas consequências, né, que aumentem a probabilidade desses comportamentos acontecerem. E isso acontece repetidamente em um ambiente próprio para isso. Ou seja, sabe quando a criança está aprendendo a escovar os dentes, né? No começo a gente vai ensinando cada etapa daquela criança, mas quando a gente dá consequências, nossa, como você está cheiroso, sua boquinha está cheirosa, está limpinho. Isso, gente, repetido em várias, da mesma forma, de várias vezes, tende a se tornar um hábito. E isso demora, tá? Então, toda vez que a gente treina, coloca numa rede social e recebe um ok, e aquilo ajuda a gente a se manter, né, naquela repetição, e isso também pode ajudar a tornar aquele comportamento repetido em um hábito naquela mesma condição. Então, quando a gente fala de hábito de estudar, de se alimentar, né, de forma saudável, de praticar atividade física, a gente está falando de uma série de ações, né, de comportamentos que a gente precisa conhecer. Por exemplo, quando a gente diz que uma criança ela se alimenta bem, o que é esse bem, né? Comer bem, né, frutas e verduras diariamente, que ela almoça e janta, né, faz todas as refeições ali de uma forma com a família, ou de forma caseira, né, come alimentos caseiros, né, que come doces apenas no final de semana de uma forma bem reduzida. Enfim, a gente precisa saber o que é esse bem, né, se alimentar-se bem. E aí que vem a informação e vem os profissionais que podem ajudar a definir quais seriam os parâmetros para aquela criança, né? E aí, gente, a partir daquela informação que a gente tem do que seria comer bem, a gente vai definir se quebrar esses comportamentos menores, né? Para que um hábito se instale, né? Ou a gente mude hábito, a gente precisa saber quais são os comportamentos para a gente chegar a ele, né? E que condições a gente faz isso, né? Então, por exemplo, o comportamento de estudar, ele envolve muitas ações e depende muito de cada ambiente da criança, cada fase que a criança está. Existe desde organizar um ambiente, sentar, ler, responder tarefas, revisar, enfim, o que foi aprendido. Mas isso é só uma classe de comportamento, gente, relacionada a crianças, por exemplo, que já são letradas. Mas crianças, por exemplo, de 2 anos, a gente não vai esperar que estudar para elas seja sentar 30 minutos numa cadeira, né? E ler ou fazer alguma atividade escrita. Por quê? Porque é irreal, né? A mesma coisa se imaginar que eu quero correr uma maratona daqui a um mês, se eu não estou treinando nada. É também uma expectativa irreal. Ah, mas se a maratona é daqui a um ano, né, e eu vou treinar, eu preciso fazer muitas coisas, ter condições físicas para, né, repetir aquelas atividades, né, fazer o treino direitinho, as chances de eu conseguir fazer uma maratona daqui a um ano nessas condições são mais reais, né, são mais factíveis. Então, a gente vai formar o primeiro princípio, a gente vai trazer o primeiro princípio para a formação de hábitos, que é definir comportamentos, né, e ações que sejam realistas. Tá? Então, toda vez que a gente falar dessa classe, né, de se alimentar bem, estudar, enfim, a gente precisa saber que metas são alcançáveis para aquela criança, né? E que precisam mudar e progredir. Por isso, gente, que sempre quando a gente cria meta, a gente vai a partir do que aquela criança já faz, tá? E aí, gente, primeiro divida, né, esses comportamentos em pequenos passos. Por exemplo, se você quer que o seu filho coma vegetais, comece com uma porção pequena, né? E à medida que eles vão se acostumando, claro, com todo um ambiente preparado para isso, é que gradualmente a gente vai aumentar essa quantidade. Claro, sempre guiado por um profissional que te ajude a trazer essas metas, ok? E aí, depois dessas metas estabelecidas, a gente precisa trazer consequências para que esse comportamento se repita. Né? Então, criando um ambiente, mesmo que a gente crie todo um ambiente, essas consequências não cheguem, por exemplo, se a gente está mudando um hábito e a criança já come muito doce, o paladar dela já está habituado a doces, enfim, é mais difícil dessa criança experimentar novos alimentos, claro. Né? Então, para que ela experimente, precisa de muitos
consequências, às vezes, que não está ligada ao próprio alimento, ao próprio sabor do alimento. Mas tirar fotos do progresso dela, falar para outras pessoas que ela está começando a colocar alimento no prato a partir daquele objetivo, né? Para que ela se mantenha interessado nessa mudança, nesse processo. Né? É diferente de quando um hábito é criado numa criança que já tem um ambiente formado para aquilo, as consequências da alimentação, do próprio gosto do alimento, já são naturais para aquela criança. Se aquelas consequências já são naturais para aquela criança, a tendência é que ela repita cada vez mais e esses alimentos se tornem por si só. Comer esses alimentos se torne por si só um hábito, tá? Então, as consequências são outro ponto muito importante para manter essa pessoa com aquele comportamento repetido. E aí, gente, esse comportamento acontecendo, a gente vai ajustando essas metas, vai incluindo outras coisas, né, como frutas, como sobremesa, até o comportamento final desejado, né? E esse é o princípio de qualquer mudança, começar aos poucos, tá? E aí, gente, a gente entra em um outro princípio, que é a consistência. Porque é a repetição consistente de um comportamento que a gente quer, que é fundamental para formar um hábito duradouro. E aí, para que a gente tenha essa consistência, é importante que a gente defina metas de mudança de comportamento que seja adequada ao estágio de desenvolvimento da criança, né? Descreva tudo que a criança ainda não faz, por exemplo, e coloca de uma forma positiva. Então, se ela não senta na cadeira para estudar ainda, a primeira coisa que a gente vai colocar é o objetivo de sentar à cadeira, porque se não sentar, a gente não consegue realizar, por exemplo, uma tarefa que precisa de uma concentração melhor. Né? Então, não espere nunca mudanças da noite para o dia. É um passo de cada vez. Por isso, gente, que criar rotina é importantíssimo para estabelecer um hábito. Né? Precisa que isso seja feito diariamente. Né? E isso inclui preparar o ambiente, né? Ou seja, se a gente está querendo que a criança estude, é preciso tirar os distratores, criar um ambiente para aquilo, definir as prioridades, por exemplo, a primeira tarefa a ser resolvida no dia, que aquela criança coloque essas tarefas ali em ordem e, claro, ter uma consequência. Então, essas crianças precisam saber que essa tarefa está sendo cumprida, porque a longo prazo é que eles vão ter uma consequência natural, que é aprender, enfim. Muitas vezes eles só estão repetindo tarefas, tá? Então, quando ele vê que ele conseguiu realizar aquela tarefa, como, por exemplo, a pilha dos livros aqui, que não fizeram, e a pilha do livro feito aumentando, ele vê que essas tarefas estão sendo consequenciadas. As crianças precisam ter essas consequências imediatas e concretas, né? Então, por exemplo, desde colocar um adesivo, desde dar um ok para ela, um cheque de que ela conseguiu fazer cada tarefinha ali, né, de feito, de realizado, ajuda essas crianças a se manterem realizando aquela tarefa quando ela é muito repetitiva e ela não tem uma consequência, por exemplo, natural de aprendizagem no sentido de funcional para a criança, né? Então, para ela se manter engajada, é importante primeiro que a gente chama dessas consequências mais arbitrárias. E é isso, gente, que fortalece a conexão entre a ação realizada e a consequência, tornando muito mais provável que o hábito daquela criança seja mantido, tá certo? E em hipótese alguma, utilize consequências negativas, como castigo, ameaçar a criança, né, de que ela não vai fazer determinada coisa se ela não realizar aquilo. Isso, gente, pode fazer com que as crianças associem estudar, comer, atividade física, a experiências desagradáveis. Eu acho que todo mundo tem uma experiência para contar desse tipo, né? E isso pode levar a respostas emocionais negativas, como ansiedade, medo, pensamentos de incapacidade, desistência e procrastinação. Tudo que a gente não quer para formar um hábito, né? E lembra, gente, o desenvolvimento de hábitos saudáveis não é apenas sobre a criança com vitórias, né? Ela ter um grande desempenho, enfim. Mas também é sobre construir uma relação saudável com ela mesma, de autoeficácia, né? De confiança de que eu consigo realizar uma coisa sozinho, né? Eu consigo fazer aquilo e aquilo me faz bem, como me alimentar, estudar, enfim, fazer atividade física. E um outro princípio muitíssimo importante é a comunicação com a sua criança de uma forma eficaz. Converse com seus filhos, não só explicando, você precisa estudar porque lá na frente, enfim, né, a longo prazo. Principalmente, seja o exemplo de coerência no que você faz e no que você diz. Então, aproveite esse momento para mudar um hábito também. Quantas famílias não modificam, né, seus hábitos alimentares quando a criança está em introdução alimentar, né, melhora a alimentação de toda a família em prol daquela criança. Ou os filhos na escola também te ajudam a ter um objetivo de estudos ou de leitura ali junto com a criança. E assim, esse hábito junto com seu filho
faz com que vocês partilhem as conquistas e as dificuldades, e assim você tem mais empatia nesse processo, né? E saber que você também pode ter dificuldade em implementar um hábito novo, uma mudança. E claro, gente, sempre quando a gente participa do processo, é muito mais fácil da gente se envolver nele, né? Sim, formar hábitos saudáveis em crianças é desafiador, mas é na infância que a maioria dos hábitos são formados e que tem maiores chances de serem levados para a vida adulta. Lembre-se de que paciência ela é fundamental nesse processo. Não espere resultados instantâneos, nem ensine isso a seus filhos. A formação de um hábito leva tempo, mas com dedicação e amor, você pode ajudar seus filhos a trilharem um caminho de uma vida bem mais saudável e equilibrada. Isso não só para o seu filho, mas para você também. Lembrando que o ambiente familiar é muito importante, mas mesmo que você utilize todas essas estratégias e seu filho apresenta algum comprometimento em conseguir, por exemplo, estudar, se alimentar de forma saudável, é importante buscar ajuda, pois há várias razões que podem sim ser obstáculos para as crianças, como problemas de saúde, alguns tipos de transtornos, né? Um ambiente ali deficitário. Tudo isso pode afetar a capacidade dela de desenvolver bons hábitos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até a próxima!